Do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Quero externar a minha alegria por mais uma vez estar nessa casa. Quero agradecer a pastora Eli, pastora Jane, o pastor Peter, pastor Romualdo, a sua família, por mais uma vez nos convidarem para ministrar a sua palavra. Caé, sua esposa, que benção. O Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Som. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Amém? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, já o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Amém? Você pode colocar a sua Bíblia no banco antes de você sentar? Nós vamos fazer algo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Coloca a Bíblia no seu banco, coloca a mão no seu coração e você vai repetir após mim, amém? Vai dizer: preparado está, Senhor, o meu coração para receber a tua palavra. Oh glória, você senta glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Oh glória, o Senhor tem uma palavra de vida para nós, amém? Queridos, o Evangelho de Lucas, assim como os outros evangelhos, ele vai retratar, ele vai relatar a história de Jesus, seu nascimento, os seus milagres, a sua morte e a sua ressurreição. Aqui em Lucas capítulo 24, a Bíblia diz que Jesus, ele havia sido morto e já havia ressuscitado. Só que a Bíblia diz que 2 discípulos estavam indo para o caminho de Emaús, conversando, discutindo, discorrendo das coisas que haviam
acontecido, falando sobre a morte de Jesus, sobre tudo aquilo que eles haviam ouvido falar de Cristo, e que até o presente momento, até aquela hora, eles não sabiam que Cristo já havia ressuscitado. Só que você pode pensar, ué, Bia, mas não tem problema eles estarem voltando para Emaús. Só que mais à frente, alguns versículos, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele fala, ei, ficai em Jerusalém. Não era para eles terem saído de Jerusalém, só que os dois estavam indo para Emaús. E sabe o que significa Emaús? Algo incerto, ou lugar incerto. E sabe o que significa Jerusalém? Lugar de paz, lugar onde Jesus, ele faz os seus milagres. Talvez você não esteja entendendo. Emaús significa lugar incerto. Era para o povo continuar, era para os discípulos continuarem em Jerusalém. Só que eles estavam indo a um lugar incerto. Eles estavam fazendo aquilo que o Senhor não mandou. Só para você entender, aqui para nós entendermos Jerusalém como se fosse a casa do Senhor. É aqui que você tem paz, é aqui que Jesus trabalha. Só que muitas vezes queremos ir para o lugar incerto. Muitas vezes estamos indo para Emaús. Só que Jesus mandou ficar em Jerusalém. E eu tenho uma palavra para você. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quais os problemas que você esteja vivendo, mas eu sei algo que o Senhor falou para mim. Ei, Bia, fica em Jerusalém. Ei, Jesus está mandando, não sai da onde Ele mandou. Sabe por quê? Porque quando você sai de Jerusalém, você começa a andar meio incerto, duvidando. Sabe, quando você começa a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E Jesus nessa noite está falando, ei, não vai para Emaús, continua em Jerusalém. E o Senhor me deu um tema para essa mensagem. O Senhor não costuma fazer isso comigo, mas o Senhor falou para mim, de volta à origem, ou de volta ao caminho. E o Senhor falou ao meu coração 3 verdades de quando você sai de Jerusalém e vai para Emaús. A primeira verdade encontra-se no verso 16. A Bíblia vai dizer, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqui a Bíblia não diz que os seus olhos estavam o impedindo de o conhecer, não. Era de reconhecer Jesus. Reconhecer, sabe o que significa? Identificar algo que se conhece. A primeira verdade, quando você está indo para Emaús e sai da onde Jesus mandou, você não conhece mais a Jesus. Ei, os discípulos estavam falando dele. Ele se apresentou, estava conversando com eles, mas eles não identificaram mais a voz do Senhor. Aí sabe o que o Senhor falou para mim? Ei, Bia, triste coisa é quando você vai para a igreja, até louva, até canta, até ora, mas não conhece mais a Jesus, porque está andando aonde Ele não mandou, está indo para onde Jesus não mandou. Sabe quando você começa a fazer aquilo que não agrada ao Senhor? Ei, queridos, ninguém sai da igreja de um dia para o outro. É aos poucos. É aos poucos que você começa a olhar Emaús. É aos poucos que aquilo vai começando a ludibriar os seus olhos. E Jesus está falando, aí estou eu andando, estou eu falando, mas quando sai não reconhece mais a minha voz. Nessa noite Jesus está mandando dizer, fica onde Ele mandou. Ei, em nome de Jesus, reconheça a voz de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, queridos, que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Jesus está falando, ei, começa a andar com Ele. Eles não o reconheceram, não identificaram mais que Jesus estava andando com eles. Quando você sai da presença, você começa a não entender
poder não identificar mais a voz do Senhor. Sabe quando Kaelia falou e eu começo a me recordar de algumas coisas? Quando você começa a sair da presença, porque teve um período que eu não estava na presença. Eu ainda, na verdade, eu nasci na igreja, nunca tinha me firmado. Me firmei de verdade aos 23 anos, 22 para 23 anos de idade. Mas eu nasci na igreja, eu ouvia falar de Jesus, até então não tinha tido experiência com Jesus. Aí sabe quando a mãe fala: Bia, não vai não. Ei, Bia, não tá vendo que essa amizade não tá saudável? Ei, Bia, não tá vendo que essa amizade tá te tirando de Jerusalém e tá te levando para Emaús? Ali é quando Jesus está palestrando com você através de alguém. É quando Jesus está falando, mas você já não reconhece mais a voz, porque você já está saindo da onde Ele mandou. E Jesus está falando: ei, começa a dar ouvidos à minha voz de novo. Começa a reconhecer Jesus de novo. Começa a dar crédito à palavra do Senhor. Quando você sai, né, assim, você começa a ir para onde Jesus não mandou, você não reconhece mais a voz dele. A segunda verdade de quando você sai de Jerusalém e vai para Emaús se encontra no verso 21. A Bíblia diz: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Sabe o que Jesus falou? Eles estavam falando com Jesus. Jesus falou: que coisas vocês estão falando? E eles começam a falar da morte de Jesus. E eles começam a falar: não, Jesus falou que ia voltar, mas até agora nada disso aconteceu. Sabe o que o Senhor falou para mim, Bia? Quando você está indo para caminho de Emaús, quando você está indo para algo incerto, você não dá mais credibilidade, você não crê mais nas promessas do Senhor. Ei, nessa noite Jesus está falando: eu falo e cumpro. Se Jesus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Só que o maligno tenta botar na nossa mente que não vai acontecer nada do que o Senhor falou vai se acontecer. É porque estamos olhando a Emaús, estamos saindo da onde Ele mandou, e Jesus está falando: ei, começa a crer nas minhas promessas. Começa a clamar ao Senhor. A Bíblia diz: traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Ei, em nome de Jesus, eu não sei o que o Senhor te prometeu, eu não sei há quanto tempo tem, mas se Ele falou, vai acontecer. Clama a Ele que Ele faz. Uma vez eu falei isso aqui. Sabe o que a Bíblia diz? Em Êxodo, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, queridos, eles estavam sendo oprimidos pelos egípcios. A Bíblia diz, queridos, que ali os egípcios olharam, o rei olhou e disse: não, esse povo é muito mais numeroso que nós, esse povo está crescendo muito, vamos os afligir, para que eles venham parar de crescer. Só que a Bíblia vai dizer, queridos, que quanto mais afligia o povo de Israel, mais eles cresciam. Nessa noite, em nome de Jesus, para de perguntar por quê. Por que, Jesus? Por que isso está acontecendo? Mas eu estou na tua casa, por quê? Começa a perguntar: para que, Jesus? O que o Senhor quer que eu faça mediante a essa situação? A Bíblia diz que o povo se lembra de Deus, então eles começam a clamar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 3 que o Senhor, Ele se revela lá na sarça ardente para Moisés. E a Bíblia diz que o Senhor fala para Moisés: ei, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, portanto eu desci para dar livramento ao povo de Israel. O Senhor, Ele viu o clamor do povo e Ele desceu para dar livramento. Nessa noite o Senhor está falando: e clama a Ele, clama ao Senhor que tem livramento para nossa casa. Ei, Deus havia feito uma promessa ao povo de Israel, então podia acontecer o que fosse, que ia se cumprir. Em nome de Jesus, não fica com complexo de inferioridade. Não fica: ai, Senhor, porque eu sou assim. Não, ei. Como foi dito aqui, você é escolhido do Senhor. Deus fez promessas para você. Você é um
algo de Deus. O Senhor, Ele te escolheu, Ele te tirou do lamaçal do pecado. Ei, algo que eu aprendi, Deus não escolhe ninguém para nada, não. O Senhor, Ele escolhe alguém para alguma coisa. Deus tem propósito para você, e o que Ele falou vai se cumprir. Mas a promessa é condicionada à obediência. Fique aonde o Senhor mandou. Faça aquilo que o Senhor lhe ordenou. Quando você vai para o caminho de Emaús, quando você começa a dar ouvidos às más conversações, porque a Bíblia diz, elas corrompem os bons costumes. Quando você começa a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, você começa a descrer nas promessas, porque você olha para o seu presente e você pergunta, Senhor, como isso vai acontecer? Não tem como, é impossível. Só que a própria palavra do Senhor diz que não há impossíveis para o nosso Deus. Você pode glorificar ao nome do Senhor? O Senhor, Ele fez promessa para você, e Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Mas quando você sai de Jerusalém, quando você sai e começa a ir para onde o Senhor não mandou, você começa a descrer nas palavras dEle. O Senhor, Ele prometeu, e Ele vai cumprir. A terceira verdade, a Bíblia diz, porventura, se encontra no verso 26, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Olha o que os discípulos estavam falando. A Bíblia diz que eles estavam falando, realmente. As mulheres foram até o sepulcro, viram que Jesus não estava lá. Sabe o que o Senhor falou para mim? Bia, quando você sai de Jerusalém, vai para o caminho de Emaús, você começa a procurar Jesus aonde Ele não está. Eles foram procurar Jesus no sepulcro, só que Jesus disse que ia ressuscitar e não ficaria no sepulcro. Olha o que Jesus falou: ei, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Ei, Jesus não estava no sepulcro. Quando você sai de Jerusalém e vai para o caminho de Emaús, você começa a procurar Jesus aonde não está. Já viu quando começa a sair? Aí você começa a procurar Jesus em festa, começa a procurar Jesus em bebida, em outras coisas. Jesus não está ali. Começa a procurar Jesus em amizades que não são dele. Você quer preencher aquele vazio que só Jesus preenche. Quando você começa a sair, você começa a procurar Jesus aonde Ele não está. E Jesus nessa noite está mandando dizer: olha, ei, não convinha que Cristo padecesse. Eu não estou aí. Ei, não sei se você consegue alcançar. Jesus está mandando dizer: Ele não está aí do lado de fora, não. Jesus, Ele está em mim, em você. Jesus, Ele está aqui. É em Jerusalém. Não é em algo incerto, em algo duvidoso. Não é no caminho de Emaús, não, é em Jerusalém. Quando você começa a sair, já percebeu? Já viram quando alguém se afasta do que o Senhor prometeu? Já perceberam? A pessoa anda duvidando, a pessoa anda incerta, não tem mais objetivo. Já perceberam? A pessoa muitas vezes não sabe nem aquilo que está fazendo. Começa a procurar Jesus aonde Ele não está. Em nome de Jesus, queridos. Nós somos uma geração onde sabemos aonde Jesus está. Nós somos uma geração marcada por Ele. E é você que vai apresentar Cristo a essas vidas que ainda não têm. Ei, Jesus está falando: eu te levantei como discípulo. É para anunciar a palavra. Não é porque você está lá é que você é de lá, não. É para você anunciar o reino. Começa a proclamar boas novas. Anunciar o evangelho é proclamar boas novas. É dizer que Jesus é amor. É dizer que Jesus cura, salva, transforma. É você falar do reino. É você falar: ei, Jesus não está nisso, não. Ei, Jesus não está embalada, não. É começar a falar aonde Jesus está. Amém? E
a Bíblia continua dizendo que eles então chegam a Emaús. Só que Jesus, ele finge, ele brinca, passar adiante, a continuar. Só que a Bíblia vai dizer que aqueles discípulos falam para Jesus: ei, Jesus, fica conosco. Fica aqui, não vai embora não. Um pedido desse de Jesus, para Jesus, claro que Jesus ficou. A Bíblia vai dizer que Jesus senta com eles. A Bíblia diz que o Senhor parte o pão. Então ali os seus olhos se abriram e eles reconheceram a Jesus. Quando eu comecei a ler essa passagem, essa parte, eu falei: Senhor, mas eu não estou entendendo. O Senhor falou para mim: Bia, aonde foi que eles pediram para eu ficar? Aí eu: na casa deles. Aí Jesus falou: isso. Eu fiquei na casa deles. E foi em casa, com a minha presença, quando eu sentei à mesa, que eles puderam me reconhecer. Sabe o que Jesus falou para mim? 3 verdades de que você precisa levar Jesus para casa. E a primeira delas é nesse versículo, quando a Bíblia diz que ali o Senhor senta, parte o pão e eles ceiam juntos. Sabe o que o Senhor falou para mim? Você leva qualquer pessoa para sua casa? Você leva quem tem intimidade. Você leva quem tem comunhão com você. E a primeira verdade é essa: leva Jesus para casa, porque Ele quer ter comunhão com você. Ei, não deixa Jesus aqui não. Ele quer ter um relacionamento. Jesus gosta de tratar no individual. A salvação, ela é individual. Ali eles puderam reconhecer a Jesus. Você quer ter comunhão com Cristo? Você quer que os da sua casa sejam curados, transformados? Leva Jesus para casa. Sabe, muitas vezes a gente deixa Jesus e não leva para casa. Sabe, uma vez eu ouvi algo de um amigo meu, abrindo parênteses, foi algo tão simples. Estávamos na casa de uma amiga minha e o irmão dela virou e falou assim: poxa, fulana, pega uma água para mim. Ela: poxa, pega você. Aí ele virou para mim, falou assim: tá vendo, Bia? Se fosse uma visita, ela pegaria água. Mas eu, que sou irmão dela de casa, ela não pegou. Aí eu fiquei assim. Aí o Senhor falou para mim: tá vendo, Bia? Para os outros a gente mostra ser uma coisa. Muitas vezes fora de casa é crente, é uma bênção, mas e dentro de casa esquece de ser crente, de ser uma bênção. Ei, o seu maior ministério é dentro de casa, aonde verdadeiramente as pessoas te conhecem, são quem moram com você. E muitas vezes esquecemos Jesus do lado de fora. E Jesus está falando que a transformação dos de dentro seja você o canal de Deus. Ai, irmã Bia, mas muitas vezes é difícil. Às vezes a gente quer fazer e engole. Ora, conta de 1 até 1000, mas seja aquilo que o Senhor determinou. A Bíblia diz a palavra mansa, calmo, ofurô. Tem tantas respostas na Bíblia. Se você quer ganhar alguém da sua casa, tem as atitudes que Cristo teria. Foi dentro de casa que eles reconheceram a Jesus. A Bíblia diz que eles falam: ei, você não sentiu o seu coração arder quando ele falava da palavra? Foi dentro de casa que eles começaram a lembrar daquilo tudo que Jesus havia falado com eles. Jesus está falando: leva Jesus para casa, tenha comunhão com Cristo em casa, verdadeiramente seja a referência do Senhor na sua casa. A segunda verdade de quando a gente leva Jesus para casa, a Bíblia diz sobre Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu sabia que Jesus ia passar.
A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele quer ver Jesus de qualquer maneira. Eu começo a entender esforço. Sabe, para você alcançar o que é querer ver Jesus de qualquer maneira. Sabe quando muitas vezes você tem alguma festa, só que você fala, não, hoje eu vou lá porque eu quero ver Jesus. Sabe quando muitas vezes você está triste em casa, você fala, Senhor, não quero ir para a igreja. Só que você pensa, não, eu vou lá porque eu quero ver Jesus. É se esforçar, é tirar força da onde não tem para ver Jesus. Zaqueu fez isso. Ele sobe na árvore. Só que, queridos, algo que eu aprendo e guarde isso com você. Jesus, ele supera as expectativas do homem. Zaqueu se esforçou para ver Jesus. Jesus não podia deixar passar em branco. Jesus não podia somente ignorar. Me viu, tá bom, então não, Jesus não é assim. O propósito que você colocou no seu coração hoje, saia daqui com a resposta de Deus. Porque Jesus, ele vem e faz além do que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que Jesus, ele para bem embaixo e fala, ei, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Zaqueu, para ver Jesus, precisou subir, e para recebê-lo em casa, precisou descer. Sabe o que Jesus está falando? Para me ver você até sobe, mas para receber precisa descer. É se humilhar, é entender que você é dependente dele. Sabe, é verdadeiramente falar, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. É se humilhar reconhecendo a grandeza dele. Sabe algo que eu aprendi? Eu me sinto honrada em ministrar a palavra dele. Uma vez uma amiga falou para mim, Bia, no outro dia eu aprendi isso com ela, eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, eu falei, ai Jesus, hoje eu não queria pregar, tô tão cansada. Ai Senhor, eu tô tão chateada com algumas coisas. E ela falou para mim, Bia, Jesus falou para mim, você tem que se sentir honrada. Eu posso levantar tantos outros, você não quer pregar? Minha filha, você tem que se sentir honrada em eu estar te usando. Você tem que se sentir honrada em ministrar e falar de mim. Ela falou que naquele dia ela chorou, falou, Senhor, eu nunca mais vou falar isso. E eu, desde esse dia, quando ela falou, eu falei, Senhor, quantas vezes eu pensei, Senhor, eu estou tão cansada. Senhor, olha quantos problemas. E muitas vezes, querido, você está tão atordoado com tantas coisas que você nem foca na palavra. Só que Jesus falou, eu te escolhi. Se sinta honrada em falar dele. Se sinta honrado em receber Jesus em casa. Foi o que aconteceu com Zaqueu. A Bíblia diz que quando ele recebe Jesus, o Senhor fala, ei Zaqueu, a salvação entrou, chegou a esta casa. Sabe, quando você recebe Jesus, a salvação chega com ele. Por isso nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei por quem você ora, eu não sei por quem você busca, mas creia que a salvação vai alcançar eles. Se você leva Jesus para casa, a salvação chega com Cristo. Tem transformação para você, amém? A terceira verdade é que eu começo a encerrar. Eu já ministrei uma vez aqui. A Bíblia diz que sobre a filha de Jairo. A Bíblia diz que Jairo está com a sua filha muito doente em casa. E a Bíblia vai dizer que ele vai até Jesus, clama ao Senhor, para o Senhor ir até a sua casa. A Bíblia diz que Jesus vai com ele. Só que no meio do caminho aparece uma mulher com fluxo de sangue. E através da ida de Jesus até a casa de Jairo, aquela mulher é curada de uma enfermidade. Sabe o que o Senhor falou para mim? Bia, quando você me recebe em casa, tem cura. Quando você recebe, leva Jesus para casa, tem cura no meio do processo, no meio do caminho. Nessa trajetória, Jesus mandou dizer que tem cura. Muitas vezes é para o seu vizinho, muitas vezes é para a tua parentela, é para os da tua casa, muitas vezes é para você. Bia, mas não tem ninguém doente na minha família. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes a doença não é no corpo físico, mas é na alma. Sabe qual é a doença do século? Depressão. Eu falo triste. É a
doença do século. Sabe por quê? Tem pessoas que guardam tantos problemas, tantas coisas, e não divide com ninguém. Enquanto a Bíblia diz, ei, fala com os santos, a Bíblia manda dizer. A Bíblia fala, desabafa, conversa com o santo. Mas nos nossos dias de hoje, quem tem coragem de falar aquele pecado mais assombroso para alguém? Fala, pastor, ele me ajuda em oração porque está difícil. Sabe por quê? Você fala para um irmão, no outro dia está no Facebook. Você fala para uma amiga, outros tantos estão sabendo. Jesus não se agrada disso. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é quando a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 12, quando Pedro ali é preso, havia oração em favor dele, da igreja. É uma igreja que se une em oração. Aqui, queridos, eu começo a encerrar. A Bíblia vai dizer que aqueles 2 discípulos estavam indo no caminho de Emaús. Ei, Jesus não deixou eles para lá, não. Havia muitos outros em Jerusalém, Romualdo. Jesus podia deixar para lá, não. A primeira coisa que Jesus fez, falou, não, vou lá buscar esses 2 que eles estavam saindo da onde não era para sair e vou falar para eles voltarem. Volta para onde eu não mandei sair. Jesus não chuta ninguém, perdão da expressão da palavra. Jesus não joga ninguém para fora. Jesus, ele vai, ele busca. Ah, Bia, porque a gente é muito legal. Ai, porque a gente é tão bom. Não, não é por nós não, mas é por causa dele, é pelo amor dele. Ei, graça é favor e merecido. Você não merece, mas ele te escolheu, ele te ama. É por causa dele, é pelo amor dele. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, permaneça aonde Jesus mandou você ficar. Por isso, em nome de Jesus, irmã Bia, poxa, mas o irmão Felipe não me deu a paz do Senhor. Não vou mais ficar nessa igreja. Mas o irmão não é, querido, em nome de Jesus. Você não vem por causa do pastor, por causa do irmão. Você vem porque você ama Jesus. Quando o seu foco for Cristo, o seu alvo for o céu, você joga isso no bolso furado. Ele não te deu a paz, mas dá a paz. Ele não falou com você, fala com ele. Faça a diferença. Nos dias de hoje, aqui eu encerro. Eu ouvi algo e eu guardei do pastor Mark Anderson. Eu assisto muita mensagem, queridos. E em uma das mensagens dele, eu guardei para mim. Ele falou, nos dias de hoje, a gente não precisa de pregador. Mensagem tem um monte no YouTube. No nosso século está precisando de referência. Pessoas que verdadeiramente aquilo que falam aqui vivem. Porque Bíblia é isso. Ser cristão, queridos, é muito mais do que ser crente. Crente é quem crê em alguma coisa. Ser cristão é pequeno Cristo. É ter atitudes de Cristo, mente de Cristo, falar como Cristo, andar como Cristo. É verdadeiramente levar Cristo. Verdadeiramente ser imitador de Cristo. Eu reflito muito num versículo e eu falo, Senhor, eu quero alcançar isso. Você tem isso como objetivo que eu vou falar aqui? Quando Paulo ele fala, queridos, é muito sério. É um versículo tão corriqueiro que muitas vezes a gente fala tão assim, mas é algo tão poderoso que ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você consegue alcançar isso? Você pode falar, sede meu imitador como eu sou de Jesus. É falar, anda como eu porque eu ando como Jesus. Fala como eu porque eu falo como Jesus. Pensa como eu porque eu penso como Jesus. Trata como eu trato porque eu trato igual Jesus trata. Quando você começar a ter isso entranhado em você, você vai começar a levar Jesus.
Você não vai precisar falar que você é crente. As pessoas vão olhar e ver a diferença em você, porque a Bíblia diz: e verão a diferença do que serve do que não serve. As pessoas vão olhar e vão falar: nossa, como ela é diferente, como ele é diferente. Ah, Bia, por quê? Porque o mundo precisa de Jesus. Nessa noite, o objetivo da palavra: permaneça onde Jesus mandou. Não saia de Jerusalém, do lugar de paz, não. Fique aqui, conheça a voz de Jesus, creia nas promessas dele. Não procure Jesus aonde ele não está e leve Jesus para casa. Você pode se colocar de pé? Gostaria de fazer uma oração por você, amém? Amém? Para que nessa noite verdadeiramente nós venhamos sair daqui entendendo que precisamos permanecer firmes. Porque, como foi dito, Jesus está voltando. Bia, e vai buscar uma igreja de qualquer maneira? Que anda conforme? Não! É uma igreja que vive conforme a palavra. É uma igreja lavada e remida do sangue de Jesus. É uma igreja que, por mais que fale, é uma igreja que verdadeiramente busca a santidade. É essa igreja que Jesus vai arrebatar, amém? Você pode fechar seus olhos? Ore junto comigo. Deus, nós louvamos e exaltamos ao Teu nome, Senhor. Toda a honra, a glória, o louvor pertence somente a Ti. Deus, muito obrigada porque nós estamos nessa noite Te adorando e Te bendizendo. Muito obrigada, Senhor, porque escolhemos a melhor parte. Senhor, nós não viemos aqui fazer uma social com alguém. Não viemos aqui olhar a roupa do irmão, não. Mas nós viemos Te adorar, Te bendizer, porque reconhecemos que não somos nada sem o Senhor. Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Senhor, prospera a Tua palavra em nós, que nós venhamos aqui sair transformados pelo poder da Tua palavra. Senhor, eu não posso, eu não faço, mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas, que não há impossíveis para Ti. Senhor, muito obrigada pela Tua salvação. Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos escolheu, que nós vamos sair daqui alegres, transbordantes na Tua presença. Nós não aceitamos sair daqui tristes, cabisbaixos, desanimados, não, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a alegria ela saltou, a tristeza ela saltou de alegria na Tua presença. Senhor, muito obrigada por tudo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, oh glória. Você pode aplaudir a Jesus? Agradeço minha rica oportunidade. Deus, eu venho a Ti através dessa canção, lhe pedi perdão. Deus, Tu és meu Pai, e como filho seu, não quero mais Te decepcionar. Meu coração dói só de pensar que eu posso